começar então, Carla, trazendo aqui exatamente, né, um pedido de reflexão a respeito desse cenário que nós desenhamos para a audiência logo no começo do programa, né? Aqui antes de começar, inclusive, a gente falava sobre as campanhas eleitorais e eu me lembro que as campanhas, uma época, pareciam terra de ninguém. Lembro de campanhas antigas onde você tinha isqueiro com foto de candidato, chaveiro, showmício, né? Você tinha lá atrações musicais patrocinadas, time de futebol que ia lá, ganhava camisa. E ao longo dos anos, a gente acompanhou uma espécie de regulamentação mais dura da justiça eleitoral para o que pode e o que não pode na campanha, né? Lembro dos cavaletes, que uma época em eleições a gente teve uma inundação de cavaletes em calçadas, acho que os ouvintes vão lembrar também. Então a impressão que dá é que com o passar dos anos, o mecanismo vai sendo aperfeiçoado, pelo menos no sentido de regras. Agora, quero a sua leitura, se isso é o suficiente para que a gente tenha uma campanha mais justa e uma campanha mais limpa do ponto de vista político. Veja, é uma resposta bastante difícil, mas vamos lá. As regras, elas foram alteradas por inúmeras razões. Uma delas, e a principal, quando você fala, por exemplo, dos brindes, você contou aí, eu lembro de candidato que dava correntinha de brinde. Então, assim, dos brindes e dos showmícios, especialmente, onde você tinha um grande gasto financeiro, então o objetivo desse foi reduzir o custo da campanha e evitar que esse excesso de dinheiro influísse no resultado, no voto do eleitor. Então, esse é o porquê nós não temos mais brindes e nós não temos mais showmício, é por isso. Esse é um ponto. Outro ponto muitos eleitores e mesmo a justiça eleitoral e mesmo a limpeza da cidade, do município, do estado se incomodava muito com algumas formas de propaganda. A propaganda que era colada nos postes, a propaganda que era colada nos pinturas de muros, os cavaletes que atrapalhavam o andamento do trânsito, excesso de pessoas nas esquinas com bandeiras enormes. Então você tinha uma série de coisas que isso aí já é uma outra visão que não tem muito a ver com o custo em si, porque não são coisas caras, mas tem a ver mais com a limpeza e com a facilidade da pessoa poder transitar na cidade sem ter essa confusão, porque nós estamos falando de eleição municipal, onde nós temos aqui em Curitiba bastante candidatos a prefeitos, mas nós temos um monte de candidato a vereador. Então todo mundo, isso é uma cidade de capital. Se você somar em todas as cidades, quanto menor a cidade, maior o volume de gente, maior o volume de papel, maior o volume de muro pintado. Então isso aos poucos foi sendo cortado por várias razões. Uma boa parte para diminuir o custo da campanha e uma boa parte para diminuir o custo da sujeira. E isso se cruzou lá na frente. Então nós temos, na minha opinião, e aí o ponto de vista aqui para usar o nome do programa, é que ficou melhor num ponto em relação aos gastos, em relação ao excesso de uso de dinheiro na campanha, a não influenciar no voto do eleitor com muito dinheiro, a trazer aquele cantor que o eleitor ama e aí ele vai votar naquele candidato por conta do show. Enfim, eu acho que para mim isso foi ultra positivo. Por outro lado, eu acho que restringir a forma de fazer propaganda, ela é bastante danosa para quem? Para quem não é conhecido. Então, quando eu já tenho um cargo de vereador, de prefeito, de deputado, eu já tenho uma exposição natural ao meu cargo. Então, eu dou umas entrevistas, eu sou uma pessoa mais conhecida, eu apareço na TV Assembleia, na TV Câmara. Ok, então você tá me ouvindo agora? Então, eu já tenho uma facilidade em expor Melhorou? a minha Deu figura. certo? Quando eu não tenho isso, eu tenho mais dificuldade. Aí, quando eu seguro a propaganda, quem tá de fora, resta muito pouco a ele ou a ela. Aí resta, logicamente, hoje a internet, que nos facilita muito, coisa que a gente não tinha antigamente. Mas, efetivamente, eu sou a pessoa que sou um pouco crítica em relação a restringir muito o tipo de propaganda. Por exemplo, qual é a necessidade da gente ter uma regra que limita a 50 centímetros um adesivo? Ponto. Entendeu? Não há nenhuma regra. Eu não posso colar na casa, eu não posso colar no poste, eu não posso colar na rua. Mas se eu quiser colar no meu carro, inteirinho, eu inteirinha plotada, se o carro é meu, isso eu tô pagando, e tá dentro do meu limite de gasto, porque todo mundo tem um limite máximo de gasto, eu posso colocar. Quer dizer, não tem nenhuma lógica eu ter 50 centímetros. Ou a bandeira, por exemplo, a bandeira tem um tamanho próprio. A placa tem um tamanho, não pode pintar muro por conta da sujeira. O cavalete não existe mais, foi proibido, mas assim, hoje você tem aqueles wind banners, que a gente vê em todas as esquinas aí, que é uma base fixa com aquele negocinho que voa, né? Aquele tecido que fica com o rosto, o número do candidato, etc. Então, assim, isso tem um tamanho próprio, eu acho que tá ok, tá ok. Há necessidade de lá constar todos os números, etc, etc, etc.
Isso serve para fiscalização de custo de campanha e não para fins de propaganda. Então, tudo na justiça eleitoral e na propaganda eleitoral, ela é tudo meio interligada. E nem toda regra tem o mesmo fundamento. Então, muitas delas são para restringir o gasto, outras delas são para verificar quanto você gastou e se você não está praticando caixa 2, mas muitas delas são restritivas desnecessariamente. Como o caso que eu falei, assim, por exemplo, do tamanho do vice, o nome do tamanho do vice. Ah, não, você não pode esconder o vice. Gente, isso é uma questão de propaganda e de decisão de marketing da campanha. Às vezes ela quer destacar ou só o candidato ou as cores, ou algum grande apoiador, e se está no mesmo partido é permitido. Então, esse tipo de restrição, eu realmente acho que extrapola o limite do necessário. Diferente do excesso de gasto, diferente de quando você cuida para a pessoa não usar o caixa 2. Eu acho que isso é absolutamente necessário e nós estamos no caminho certo. Agora, na propaganda mesmo, eu acho que a gente não precisava cercear tanto esse número de questões. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu seja vereadora, candidata, e eu só tenha 15 mil para gastar. Esse é meu teto de gasto, eu tenho 15 mil. E se eu quiser fazer 3 outdoors? Vamos supor que o outdoor era permitido. Ele não é mais, é proibido. Mas se ele fosse permitido. E se eu quiser só fazer 3 outdoors lá no meu bairro? Que diferença isso ia fazer no mundo? Entendeu? Então, quando eu tenho teto de gastos, eu não tenho mais a pessoa que você vai dizer assim, Carla, mas daí aquele que fizer 50. Não tem 50. Porque a pessoa tem teto de gastos. Então, você não tem mais o excesso, porque você se restringiu o valor que você pode gastar. Então, eu acho que tudo isso, nós temos os prós e os contras em todo esse trabalho da legislação nos últimos 10 anos que ela vem sendo alterada. Basicamente, eu acho que essa é uma visão prévia que vale a pena a gente ter.